Então, a primeira coisa, em relação a isso, tudo do Zanin que você está falando, eu estou me inspirando nele, aqui, é o Uhum. livro dele, tá? Em coautoria com Rafael Valim. E com a Valesca, a Com a esposa Valesca. dele, o Lawfare, que é um ótimo livro, diga-se de passagem. Inclusive com Mas tradução ele para o inglês também, já foi publicado fora. Tradução para o inglês, está isso. tá sendo feita pela Routledge, ele publicou isso até no Facebook dele. Acho que em fevereiro foi a publicação, portanto foi quando eles devem ter acertado isso. Mas ele fala aqui claramente entre as páginas 26 e 29, eu vou resumir aqui a argumentação, que, em rigor, o lawfare é alguma coisa que é externa ao ponto de vista do direito. Ele não pode ser resolvido internamente pelo próprio direito. Ou seja, o lawfare só é possível de ser combatido através de armas. Ele está falando de armas mesmo, porque o lawfare é a junção de law com warfare, com o campo da guerra. Ele fala em guerra híbrida aqui, fala em tudo isso. Com armas que são externas ao campo do direito. É impossível resolver isso internamente ao campo do direito. Ele prossegue no livro dele aqui, todo o desenvolvimento da argumentação dele e da parte dele, ele que foi lá para os Estados Unidos, ele fez entrevista com o pessoal da África do Sul, com antropólogos, com juristas, com um monte de gente, pegou literatura militar a respeito do lawfare. Ele mostra que isso tudo foi parte de um desenvolvimento de uma grande estratégia americana, elaborada a partir do fim dos anos 90, mas cujo impulsionamento foi a partir de 2001, do 11 de setembro, a coisa do contra-terrorismo, e o lawfare visava ser algo que se adaptasse àquele famoso ponto da estratégia do Departamento de Defesa americana, que é o que eles chamam de domínio do espectro total, que é juntar o campo jurídico, político, econômico e militar numa coisa só e tentar fazer, a partir das armas do direito e do direito internacional, esses planos, vamos dizer assim, uma extensão dos planos geopolíticos americanos. Portanto, toda a coisa americana aqui está muito evidente no livro dele. Está sendo falado de, assim, a maior parte das páginas é dedicada a mostrar como os Estados Unidos montou essa estratégia de guerra, para no fim do livro chegar e falar a respeito do caso do Lula. Pois bem, então, a gente chega a essa primeira questão em relação à comemoração da própria defesa, porque ela soltou como nota para o Jornal Nacional ontem, e foi amplamente repetida na Globo News hoje cedo, que foi uma vitória do direito sobre a arbitrariedade. Portanto, o que a defesa, que eu imagino que está sendo autorizada pelo próprio cliente Lula, está fazendo, é um giro de 180 graus, ou um reposicionamento do Lula a respeito da própria teoria do lawfare que foi usada em relação a ele. Ou seja, se foi possível obter uma vitória dentro do campo do direito, então não foi lawfare o que se aplicou ao caso dele. Ou então, algo aconteceu aí que a gente não pode dizer. Ou ainda há um nível de disputa do lawfare que está fora do radar e que está sendo disputado e que está se conformando, obviamente, em decisões jurídicas, certo? Ainda obedecendo à própria lógica do lawfare, ou seja, foi algo resolvido num outro nível. Isso, ou eles não querem mais falar disso. Não pelo Código do Direito, não. Resolveram apagar o rastro do lawfare e dizer que a coisa, então, se dá agora no plano da justiça. Mas veja, aí... Piero, como só te interrompendo um instantinho, mas veja como isso corrobora assim, uma ideia também, ao mesmo tempo, de recuperação da própria imagem do STF, porque não é possível também a gente deixar de lado
que tem essa operação de resgate em curso, que inclui passagens do nosso Gilmar Mendes aí, no nosso de quem quiser, pelos veículos aí, GGN, 71. Mas é exatamente aí que eu ia chegar. Por quê? Porque vamos imaginar que isso, na verdade, é só como que a gente chama? Um campo de emulação que ocorre ainda dentro do lawfare. Então, eles produziram, vamos dizer assim, o discurso da vitória triunfante na justiça, mas a gente ainda está dentro do lawfare. E aí, o que eu fui levado a pensar? Rômulo e Fernando e o pessoal que está aí assistindo. Antes de tudo, para o lawfare funcionar, os Estados Unidos precisam de uma justiça nos países que eles aplicam, funcionando de acordo com os termos deles. Eles não podem ver uma situação que nem é essa que está ocorrendo dentro do campo argentino. Eles olham para o quintal argentino e dizem, olha, isso que aconteceu lá não pode acontecer aí no Brasil. Então, que alternativas a gente pode ter para dispor isso? A gente pode, sei lá, explodir tudo ali dentro, ou pode tentar produzir uma conversão do Lula ao campo de aliado do direito, ao campo de quem está endossando o campo do direito, que foi exatamente quem, vamos dizer assim, ferrou ele esse tempo todo. Quer dizer, é uma virada de discurso de 180 graus. Ou seja, de certa maneira, a gente pode pensar isso como com ou sem querer, aí eu não tenho como falar, como uma espécie de cooptação do Lula, no sentido de ser a pessoa que hoje em dia é que mais está produzindo um voto de confiança para o STF, que é isso que o Fernando acabou de dizer. Então, olha o que acontece, se a gente for olhar muitas das reações. A primeira, Sérgio Moro virou suspeito e imparcial por decreto, como se antes ele não fosse. O que acontece? Todo mundo saiu na publicação de que agora a gente tem a prova concreta de que Sérgio Moro é suspeito e imparcial. Imparcial não é, parcial. Ao contrário, parcial. Quer dizer, como se dependesse do aval da justiça, da validação da justiça para esse processo se confirmar, como se isso não fosse uma luta política. E, em segundo, o discurso do próprio Lula acredita na justiça como solução final. Ele sempre falou isso, que ia resolver o problema dele dentro do campo da justiça. Acontece que o próprio advogado dele não acreditava nisso quando ele publica esse livro. Ou seja, tem algo aqui que está muito contraditório no meio desse discurso. E aí, se de repente, no pico do primeiro turno, a Justiça de Brasília vai lá e pá, joga esse balde de água fria, como vai ficar? Eles vão dizer o quê? Que agora é o juiz fulano de tal, lá de Brasília, que está numa cruzada contra o Lula? Vão repetir esse discurso? Vai pegar? Agora, é um risco que se corre, entendeu? Eu acho que seria uma derrota para o Lula ser condenado em Brasília num nível assim absurdo. Vou ficar